Olá a todos, eu sou o professor Antônio Marcelo Jackson da Universidade Federal de Ouro Preto e nessa nossa videoaula vamos discutir os fundamentos teóricos da ciência política que estão inseridos entre as páginas 47 e 75 da apostila Ciência Política, produzida pelo PNAP e organizada por Ricardo Correia Coelho. Essa parte aqui vai ter uma distinção, porque nesse segmento do texto o autor discute o que ele chamou de pensamento liberal e o pensamento marxista, né? O pensamento marxista nós vamos inserir em uma outra videoaula, tá? Então aqui a gente fecha apenas com a discussão de pensamento liberal. E quais as características que o Ricardo Correia Coelho chama a atenção para aquilo que ele define como pensamento liberal? A ideia de que a vida em sociedade não é um ambiente natural do homem, ao contrário, a vida em sociedade é uma construção artificial dos seres humanos. Antes dessa construção desse mundo civil, o homem vivia no estado de natureza e essa vida no estado de natureza era regida por aquilo que se definiu como direito natural. Tá? Vamos entender que para essa definição que ele tem de liberalismo, pressupõe, e aí é a contrapartida em relação ao pensamento marxista, que eu apenas cito, que liberal, o autor está definindo aqui como aquela condição onde você tem uma organização de Estado e sociedade, onde essa organização é entendida como artificial, na medida em que ela é uma espécie de superação ao estágio anterior em que viviam os seres humanos. Quando você fala, por exemplo, de um pensamento marxista, não existe esse momento anterior. Existe todo um processo que se inicia em algum momento, num passado remoto humano, onde a divisão social do trabalho provocou uma luta de classes e que chega ao mundo contemporâneo com um claro embate entre o mundo burguês e o mundo proletário. Tá? Então, reparem a diferença do que... E aí é o pensamento do autor. Tá? Esse pensamento ele não é pactuado, por exemplo, por vários outros cientistas políticos. Né? Mas, enfim, como a gente está trabalhando com essa apostila, eu me dou o direito de não citar essas outras correntes. Apenas tento explicar aonde o autor quer chegar. Então, o que ele chama de liberal é esse mundo que foi construído. O que ele chama de mundo marxista é aquele mundo que vem num processo desde a antiguidade. E dentro desse pensamento liberal, o autor insere ele cita 4 pensadores, dos 4, 3 são notadamente contratualistas, são justnaturalistas, e um nem tanto. Os 3 justnaturalistas são Hobbes, Rousseau e Locke, tá? E o que não pode ser inserido como dentro do contratualismo, que é o Montesquieu. Tá? Nesse caso aqui desse mundo liberal, do pensamento liberal, há de se chamar a atenção para um detalhe que é bem relevante no texto do Ricardo Correia Coelho, que é uma diferença que reinou durante muito tempo entre mundo liberal e possibilidades de democracia. Tá? Durante um bom tempo, considerou-se que isso era inviável, não havia como ter liberalismo e democracia numa mesma sociedade. E por quê? Porque liberalismo pressupunha sempre uma ideia envolvendo um contrato qualquer, envolvendo ideias, por exemplo, de propriedade, tá? Notadamente no pensamento de John Locke. E democracia, você colocava o quê? A participação do maior número de pessoas, independentemente se eram ou não proprietários. Né? Então, a grande discussão aqui é que ficou durante 2 ou 3 séculos, tá? Pelo menos desde que o John Locke elaborou suas teses, é que isso era impossível mesmo, não há como ter democracia no mundo liberal. Né? E o que aconteceu é que tanto a definição de liberalismo quanto a definição de democracia, essas 2 definições se modificaram com o tempo. Tá? Elas acabaram adquirindo na segunda metade do século XX, em particular, outras formas de serem compreendidas e que tornou possível a convivência, digamos assim, entre esses 2 conceitos. Liberalismo de um lado, democracia do outro. Mas isso a gente deixa para uma parte qualquer no nosso curso, mais à frente, onde voltaremos com mais detalhes. Muito obrigado e até uma próxima videoaula.